Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também peço para que vocês ativem as notificações do canal para receber em primeira mão o conteúdo assim que sair no YouTube. E hoje, como o vídeo é muito longo, deixarei os agradecimentos e as outras coisas para o final do vídeo, tá, galera? Só vou deixar aqui milhões de beijos para todos os meus inscritos que eu amo muito e é por vocês e para vocês que faço o meu trabalho com todo o carinho do mundo. Agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. Relato, conto ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Façam como Angel Black, eu acredito sim no sobrenatural. Vamos à história de hoje. A história é: meu amante era um lobisomem e quase matou o meu marido. Olá! Meu nome é Maria Eduarda, mas todos me chamam de Duda. Hoje já estou com 45 anos, mas o fato ocorrido em minha vida foi há 10 anos atrás. Aliás, o começo dos fatos que ocorrem até hoje em minha vida, né? Quando eu ainda morava no Rio Grande do Sul. Eu já estava casada há mais de 10 anos. E eu e meu marido vivíamos harmoniosamente em nosso pequeno sítio, cultivando nossas uvas. Só tinha uma coisa que nos entristecia e muito. Era que, apesar de termos uma vida sexual muito intensa, não conseguíamos ter nosso tão sonhado filho. Mesmo fazendo todos os tipos de tratamentos, pelo menos é o que eu achava. Em um almoço de domingo, começamos a conversar. Conversa vai e conversa vem. Chegamos à conclusão que deveríamos adotar um bebê para podermos compartilhar a nossa vida e cuidar do mesmo com muito amor e carinho. Na segunda-feira, bem de manhã, já pegamos o carro e fomos para a cidade, em um fórum da Vara de Infância e Juventude para nos cadastrarmos e entrar na fila de adoção. Aliás, estávamos muito ansiosos. Chegando lá, fomos atendidos por um homem de mais ou menos uns 40 anos de idade que nos orientou e disse que faria de tudo para nos ajudar a conseguir a tão sonhada adoção. Não sei o porquê. Não consegui focar em nada que meu marido me falava, quando já estávamos voltando para o sítio. Eu só via o rosto do homem do fórum em minha mente, seus olhos, sua boca, seu corpo, seus gestos. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Parecia que minha alma tinha sido tocada e ansiava por ele. Eu até tentava com todas as minhas forças prestar atenção no que meu marido falava. Mas por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse, parecia que era pior. Aí que minha mente voltava para o homem do fórum. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Mas assim que eu cochilei, sonhei com o homem do fórum. Acordei toda molhada de suor e desejo. Acordei meu marido. Tivemos relações de maneiras descontroladas. Depois de várias vezes ele dormiu. Mas eu continuei ensandecida, não sabia o que estava acontecendo. Corri para o banheiro, fiquei uns 20 minutos debaixo de uma ducha bem gelada. E olha que era mês de julho e no sul é muito frio nessa fase do ano. Depois que desliguei o chuveiro,
Posso jurar que vi 2 olhos vermelhos como sangue me observando tomar banho pela janela. E uma respiração deveras ofegante, ofegante demais. Fechei os olhos, cocei fortemente, mas quando abri os olhos não tinha mais nada na janela. Enfim, achei que fosse coisa da minha cabeça, coisa da minha imaginação. E voltei para a cama, mesmo nua. Deitei ao lado do meu esposo e adormeci. Isso era mais ou menos umas 2 horas da manhã. E durante meu sono, sonhei que eu abria a porta dos fundos e ia para a plantação de uvas, que ficava bem afastada da casa. E lá estava o rapaz do fórum. Ele também estava nu e vinha em minha direção me chamando. Só que no meu sonho, os olhos dele, que antes eram castanho cor de mel, agora, ou seja, naquele sonho, eram vermelhos, vermelhos, iguaizinhos aos olhos que eu achei ter visto na janela do meu banheiro. E mais, eu parecia flutuar em direção a ele. Eu sentia, não, eu sabia que era casada e não devia fazer aquilo, pois mesmo em sonho, isso era pecado. Eu amava o meu marido. Olha, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas, acreditem ou não, eu não tinha o controle sobre meu próprio corpo e nem sobre meus sentimentos. É assim, eu sabia que estava errado, mas eu não conseguia me controlar. É muito estranho. E quando me dei conta, eu estava com meu corpo atrelado ao dele, totalmente submissa, perdida em sensações. Senti as unhas dele me cortando, o que não é normal sentir dor em um sonho. Mas mesmo assim, mesmo sentindo dores, eu me entregava totalmente a ele, de todas as formas, formas até que nunca imaginei existir. Acordei, já eram umas 5 da manhã, toda suja de barro pelo cabelo, pelo corpo. Estava nua, com o corpo todo cheio de cortes profundos e hematomas muito escuros, e as minhas partes íntimas muito doloridas. Voltei, quase se arrastando para casa, tremendo de frio e dor, sem entender o que tinha acontecido comigo. Eu estava quase caindo. Meu marido veio correndo em minha direção, me pegou nos braços e me colocou no banheiro, sentada em uma almofada em cima de uma cadeira. Ligou a água quente e enquanto me lavava, eu tremia de frio. Eu comecei a chorar e chorar. Em desespero, contei tudo a ele, tudo. Todo o sonho. O que eu achei que era sonho, não sabia mais o que tinha acontecido. Também, em meio ao desespero, eu dizia a ele que eu não o merecia, pois ele era um homem maravilhoso e estava sempre cuidando de mim. E ele, ao invés de se irritar ou brigar comigo, ele simplesmente me abraçou e começou a chorar, dizendo que ele sabia exatamente o que tinha acontecido comigo, que eu não me desesperasse, pois eu não tinha culpa de nada. Eu falei, como não tenho culpa? Eu só sei que te traí. Não sei como, não sei explicar, mas eu te traí. Ele me pediu que eu ficasse calma. Fez curativos em todos os meus ferimentos e ligou para a mãe dele. A mãe dele já tinha uma certa idade e antes de fixar morada no sul, ela era cigana, fazia parte de uma comitiva.
Mas assim que mataram o marido dela a tiros, quando ela ainda estava grávida do meu marido, ela abandonou o bando, comprou aquelas terras que nós morávamos. Aí, quando eu e meu marido nos casamos, ela comprou uma pequena chácara com divisa de cerca com o sítio para ela e nos deu o sítio com plantações de uva e tudo como presente de casamento. Ela também era bem conhecida na cidade e por toda aquela região por suas rezas e benzimentos, leituras de cartas, entre outras coisas. Ela ajudava muita gente ali, muita gente mesmo, como eu disse, não só na cidade como em toda a região, com os seus conhecimentos antigos. E assim que meu esposo ligou para ela, em menos de 1 hora ela chegou em casa com um monte de ervas, garrafadas e outras coisas. Depois que ela chegou, ela me fez tomar um banho de ervas em uma tina de madeira. Entre as ervas tinha alecrim, manjericão e outras que eu já nem me lembro. Mas me lembro claramente que depois de preparar o banho, ela colocou uma pedra de ametista dentro da tina. E assim que me lavei naquela água, comecei a vomitar e vomitar e vomitar, pois comecei a me lembrar que no sonho, que já estava bem real para mim nesse momento, o homem do fórum tinha se transformado em um enorme monstro, ou seja, um demônio, enquanto me possuía. Um monstro horripilante de olhos vermelhos. E por isso os hematomas, por isso os cortes profundos, por isso eu estava tão ferida nas partes íntimas. Eu fui hipnotizada pela fera, eu não acredito. E depois daquele banho, eu senti que eu estava impregnada por um horrível fedor de carne podre que não tinha saído quando meu esposo me banhou. Começou a se dissipar só com o banho de ervas. Comecei a chorar desesperada, pois agora, além das dores, eu sentia nojo de mim mesma e um medo horrível daquilo acontecer de novo comigo. Minha sogra me acalmou, tornou a me dizer que eu não tinha culpa de nada, eu tinha sofrido algum tipo de hipnose. Então ela me deu um patuá, tipo um saquinho costurado, para que eu colocasse dentro do meu sutiã e não tirasse por nada no mundo, até que aquele problema fosse resolvido. Eu fiquei pensando como vai resolver esse problema, mas enfim. Aquela tarde, minha sogra benzeu a casa e pendurou patuás como que ela me deu em todas as portas e janela. Aquela noite, quando deu umas 8h30 da noite, eu apaguei. Acordei, era umas 2 horas da manhã, com minha sogra de joelhos, com a cabeça no chão, rezando, e meu marido apreensivo andando de um lado para outro da casa, coçando a cabeça. Ouvi minha sogra falar para ele em tom severo: amanhã é lua cheia, amanhã você resolve, eu te ajudo. Não faça nada de cabeça quente, assim você não terá nenhuma chance. Não entendi nada naquele momento, mas infelizmente logo eu entenderia. Logo, começamos a ouvir uivos, grunhidos e rosnados e passadas pesadas ao redor da casa. Entrei em pânico, em desespero. Estava com muito medo daquele demônio me pegar de novo. Meu marido me abraçava, minha sogra rezava e o bicho corria ao redor da casa, mas não conseguia entrar. Então aquilo urrava, esmurrava o chão, parecia estar com muito ódio. Do nada, ouvimos algo bater em nossa porta muito forte, um baque estrondoso.
Quando já era umas 5 horas da manhã, o bicho foi embora. Quando abrimos a porta com os primeiros raios de sol, vimos a cabeça da minha égua na minha porta. Chorei muito, entrei em desespero. Eu amava a minha égua, eu criei ela desde pequenininha e o bicho arrancou a cabeça dela e arremessou contra a minha porta. O bicho devia ser mesmo muito grande e forte. Quando olhamos para perto do portão, estava o corpo do pobre animal. O maldito tinha comido todos os órgãos e as tripas dela. Foi uma imagem horrível que jamais vou esquecer. Depois que enterramos a minha égua, o que sobrou da minha égua, meu marido e minha sogra subiram nas plantações de uva para ver se achavam algumas ervas. Pelo menos foi isso que me falaram. Mal eles subiram para os vinhedos, aquele homem do fórum chegou no portão da minha casa e me chamou. Eu perguntei o que ele queria. Ele me disse que tinha novidades sobre adoção e que eu saísse lá no portão para conversar com ele. Eu, sabendo que a casa estava protegida, disse a ele que já meu marido chegava dos vinhedos e aí ele entraria na casa e conversaríamos nós três. Ele então me respondeu estupidamente e com os olhos faiscando ódio puro: "Você é minha. Você é minha propriedade agora. E também já percebi que você já sabe o que eu sou. Olha, você tem até essa noite para me encontrar e ir embora comigo para sempre, pois você sabe bem que seu marido não vai ficar dentro de casa protegido para sempre. Uma hora ou outra ele vai ter que sair daí de dentro. E assim que ele sair, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com a sua égua. Se é que você me entende." Comecei a tremer, mas mal ele terminou de dizer essas palavras, vi que meu marido ouviu, pois ele e minha sogra chegaram. Os dois se olharam, meu marido e o homem do fórum, fuzilando-se com os olhares. Meu marido entrou para dentro da casa e aquele homem foi embora chutando pedra. A noite chegou rápido aquele dia e meu marido estava diferente, muito diferente. Aliás, diferente até demais. Parecia que ele ansiava pela chegada daquele bicho aquela noite. Assim que a lua cheia apareceu no céu, meu marido arrancou todas as roupas. Vi que ele estava com o corpo todo coberto com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Logo, vi que eram hieróglifos egípcios. E foi para fora da casa e minha sogra trancou a porta. Eu comecei a chorar e implorar que ele voltasse para dentro, que ele ficasse comigo. Mas minha sogra me sacudiu pelo braço e pediu para que eu ficasse calma e confiasse no meu marido. Tudo que ele estava fazendo era por mim. Ela também me deu uma arma e munição e ficou com outra carregada. E disse que era para usarmos em último caso. Ouvi meu marido gritando de dor e agonia. Não me segurei, tive que olhar pela janela, pelo vidro da janela. E vi meu marido se contorcendo de dor, rolando no chão, babando uma mistura de baba e sangue, chorando. Seus ossos estralando, quebrando-se um de cada vez, um por um. A agonia dele parecia ser tão terrível que ele queria arrancar a pele do corpo com as próprias mãos.
sua boca se alongando, sangrando, seus dentes mudando, seu corpo, toda a estrutura do seu corpo se modificando à base de muita dor e desespero. Meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento! Logo, meu marido estava com o corpo todo coberto com uma pelagem cinza e olhos amarelos, tão brilhantes quanto a própria lua que estava no céu. Meu marido se transformara em um monstro enorme, com uns 2 metros de altura, mais ou menos do tamanho de um urso. E naquele momento vi que ele virou uma fera insana. Quando ele terminou a transformação, ele tentava entrar na casa, farejava o ar, farejava as frestas, se tacava contra a parede, uivava, urrava, grunhia. Minha sogra disse para eu não sair da casa de jeito nenhum, pois aquilo lá fora já não era mais o meu marido. Não demorou muito, ouvimos uivos cada vez mais perto da casa, uivos diferentes dos uivos do meu marido, quer dizer, do monstro que antes era meu marido. Logo, ouvimos 2 tipos de rosnado, como de cachorro brigando, rosnados diferentes, mas ambos muito fortes, anormais. A lua cheia clareava todo o quintal e dava para ver pela janela perfeitamente o embate das 2 feras. O monstro negro de olhos vermelhos, que mais parecia uma besta selvagem vinda das profundezas do próprio inferno, atacava a fera cinza com uma ferocidade nunca vista. Mas a fera cinza também tinha muita ferocidade no modo de atacar. Chegavam a arrancar pelos, pele e sangue uma da outra. Era uma verdadeira carnificina de sangue jorrando. Não dava para saber qual dos 2 sairia vivo dali. Minha sogra começou a rezar para Anubis, em egípcio. Não sei essa língua, mas eu me apeguei a Miguel Arcanjo, meu protetor, meu anjo guardião desde que nasci, que sempre fui devota, pedindo para que protegesse a vida do meu marido, que não deixasse aquele demônio matá-lo. Logo, a fera de pelagem cinza passou as garras no pescoço do demônio negro. Respirei aliviada ao ver aquele demônio cair no chão e começar a estribuchar. A fera cinzenta então começou a despedaçá-lo furiosamente e não parava de rasgá-lo, mordê-lo, trucidá-lo. Meu marido parecia uma besta sem consciência. Depois que ele terminou com o demônio de olhos vermelhos, ele veio coberto de sangue e tripas em direção da porta da casa e se atirava com todas as forças na porta querendo entrar. A mãe dele rezava para Anubis, mas a proteção não servia, pois ele era filho de Anubis, conforme ela me disse. E a besta ficava mais bestial e atacava a porta e queria entrar. Urrava, grunhia, uivava. Eu pedi para ela parar com aquela prece, pois eu não sei explicar, mas eu estava sentindo a dor e o sofrimento dele dentro de mim. Então, vi aquela velha mulher, a mãe dele, engatilhar a arma e, chorando copiosamente, dizer que o filho dela teria o mesmo destino do pai. Não havia mais o que fazer. Caí de joelhos e implorei para ela que não matasse meu marido. Ela me disse que se ele derrubasse a porta, ela não teria escolha. Implorei para que ela me desse uma chance, mesmo sem saber o que fazer. Ela falou: você tem o tempo que a porta aguentar. Então, segui meu coração, ajoelhei e comecei a gritar ele pelo nome e a clamar para que Miguel Arcanjo intercedesse por mim. Notei que a cada vez que eu chamava ele pelo nome e clamava por Miguel Arcanjo, ele ia se acalmando, mas muito aos poucos.
E depois de quase 1 hora de clamores, ele caiu no chão, quase que desacordado, muito fraco. Eu saí correndo e o abracei. Ele ainda era uma fera, e mesmo quase que totalmente desacordado, ele rosnava. Continuei abraçada com ele, chamando por Miguel e chamando ele pelo nome. Logo, pouco a pouco, aquela fera voltava a ser meu marido. E aí pude ver o quanto ele estava machucado, cortes profundos e partes do corpo rasgadas. Eu e a mãe dele o levamos para dentro, demos banho. A mãe dele costurou todos os ferimentos mais profundos dele, mesmo sem anestesia. Aquilo tudo doía em mim. Depois ela olhou para mim e falou: só um milagre vai salvar meu filho. Ele ficou desacordado por vários dias. Minha sogra deu um sumiço nos restos daquele monstro desgraçado. Não sei o que ela fez e nem me interessa saber. Assim que meu marido acordou, ele disse que sonhava que ia me atacar e não conseguia se controlar. Mas um anjo desceu do céu, o abraçou e o acalmou. Eu expliquei para ele que não era sonho, ele tinha visto Miguel Arcanjo. Depois disso, mudamos dali e compramos uma fazenda no Paraná, bem no interior. Ensinei a ele a oração de Miguel Arcanjo e as outras transformações que ele teve foram ficando cada vez mais e mais tranquilas. Vendo a transformação do filho, a mãe dele nos chamou, sentamos e ela nos contou, que o pai dele tinha a mesma sina e tinha perdido o controle tentando atacá-la grávida. E mesmo ela clamando e rezando para Anubis, ele ficava cada vez mais bestial e continuava a ir para cima dela. E ela não teve escolha, pegou uma arma e matou ele a tiros. Depois disso, a anciã do bando fez uma reza e suprimiu a sina do bebê usando seu próprio umbigo e outras coisas que ela não falou. Depois disso, ela abandonou o bando, mas mesmo assim, ela tinha conhecimento dos deuses antigos do Egito e usava para ajudar pessoas. E também tinha com ela guardada a oração de Anubis para, se precisasse, ativar de novo a sina de seu filho. E ela esperava nunca ter que fazer isso. E como consequência, o filho dela nunca conseguiu me engravidar, pois desde que ele nasceu, ela fazia ele ingerir em sucos, chás e alimentação ervas para que ele não fosse fértil, para não condenar mais ninguém a essa maldição. Mas depois do ocorrido, ele parou com as ervas e 1 ano depois engravidei do nosso filho Miguel. Miguel em homenagem a nosso anjo da guarda, que hoje essa criança está com 8 anos de idade e já é devoto do anjo que ele leva o nome, assim como todos nós. Ainda temos a oração de Anubis, mas espero do fundo do meu coração nunca mais precisar usar, pois pesquisei e sei que Anubis é o deus da morte e ela só traz dor e sofrimento. Obrigada, Angel, por contar a minha história. Muito obrigado. Me mantenha no anonimato, pois sabemos que Canis é um bicho vingativo e aquele que matamos pode ter família. Beijos, Angel. Obrigado. Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles.
Também não deixem de estar ativando as notificações do canal tocando o sininho. Vai lá na opção Todas e aperta lá e toda vez que sair um conteúdo novo você receberá em primeira mão. E agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro relato de hoje? Relato, conto ou história? Você decide se acredita ou não. Lembrando aqui que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Esse relato me foi mandado por um inscrito, tá bom? O relato é A Casa da Minha Bisavó. Eu tenho hoje 27 anos e os acontecimentos como esse me perseguiram pela vida toda. Fui criada com a minha avó e minha mãe numa casinha simples, ao lado do que foi uma grande mansão no passado. Era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo os netos, a chamavam de Mãe Lígia. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar que era uma mulher de personalidade muito forte, que chegou até a enfrentar o marido com lenha do fogão. Era uma italiana forte, que falava muito alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa, muito brava. Cheguei a ver, quando pequena, várias vezes os olhos dela me seguirem pela sala. Tem uma pintura dela e do meu bisavô em um quadro. Mas o impressionante mesmo é que às vezes eu acordava de noite e via uma figura feminina passar pelos pés da cama em direção ao telefone que ficava a uns 2 metros à minha direita. E assim que ela chegava lá, desaparecia. Uma vez, minha avó acordou de noite com barulhos de gente lavando a escada da tal casa. E a escada era perto da janela do quarto onde dormíamos. Esse dia eu nem cheguei a acordar, mas minha avó não gostava nem um pouco de nos assustar. Mas no outro dia fiquei sabendo, ouvindo ela contando para minha mãe na cozinha. Ouviu jogarem baldes de água na escada e passarem a vassoura. Como minha avó achou que talvez fossem maconheiros na casa, levantou-se e foi verificar. Mas assim que minha avó abriu a porta, o barulho parou e a escada estava seca. Por muitas dessas, eu sempre soube que tinha alguém ou algo por lá. Algumas pessoas disseram que minha bisavó era má, mas há uma contradição, já que ela brigava com o meu bisavô, que era contra a distribuição de comida que ela fazia aos pobres aos domingos. Bom, em uma visita de minhas tias à casa da minha avó, meus primos chegaram. Vieram 2 irmãs de minha mãe, cada uma com seus filhos. Eu tinha uns 10 anos de idade. A gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado. Eu, minha irmã mais nova, minhas primas Juliana e Luciana e meus primos André e Anderson. Esse último foi o responsável pelo que aconteceu aquele dia.
Começamos a brincar de tentar acertar com goiabinhas que apanhávamos na árvore ou pegávamos no chão a caixa d'água vazia que ficava em cima do casarão. Não me lembro como começamos a falar sobre a mãe Lígia, mas o Anderson ficou falando mal dela o tempo todo, que ela tinha sido uma megera chata e coisas assim. Nessa hora ele conseguiu acertar a goiaba dentro da caixa d'água vazia. Ouvimos o barulho e até batemos palmas para ele, pois era muito difícil. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta e bateu nas costas dele. Foi o suficiente para a gente sair de lá correndo e o assunto quase que virou um mito. Depois de muitos anos, eu me casei com um amigo do meu primo. E um dia contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa. E mencionei esse fato da goiabinha que voltou no meu primo. Meu marido me olhou assustado e disse que quando era menino, ouviu essa mesma história da boca do meu primo, mas nunca levou a sério, pensando que fosse uma brincadeira. Mas me vendo falar sobre o que aconteceu tantos anos depois, ele ficou sério e assustado. Até hoje em dia, a minha avó mora na casa ao lado desse casarão abandonado. Ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas nunca disse ser minha bisavó. Mas eu sei que aquela casa é mal assombrada. E aí, meus aterrorizados, vocês acreditam que uma casa pode estar assombrada por pessoas que moraram lá? Que não se desapegou daquele bem material? Deixem nos comentários a sua opinião, pois ela é muito importante para mim. E a próxima história será uma creepypasta que eu peguei na página do Guardião Sinistro. Vocês gostam de creepypasta? Se preparem! A creepypasta é choque. Eu nem tenho muita certeza de por onde começar. Há 3 semanas, as últimas semanas, têm sido muito duras para mim. Eu perdi a minha mãe na última primavera, graças ao cancro, que causou muita tristeza na minha família. No entanto, foi meu pai quem recebeu isso da pior maneira. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo depois da morte da minha mãe. Ele trancava-se na sua casa sozinho, distante do resto do mundo. Distanciava-se de mim. Era estranho. Ao longo de toda a sua e minha vida, ele sempre foi tão extrovertido. Minha mãe, a minha irmã e eu éramos tudo o que ele tinha. Mas agora que a minha irmã mais velha tinha crescido, ela acabou por se casar e mudou-se para uma cidade próxima. Acho que tudo o que ele tem agora sou eu. Há 2 semanas eu recebi um telefonema enquanto estava no quarto chão, a ler uma daquelas pastas com comentários do tipo ríspides e em destaque, o que aconteceu com o conteúdo original? Certo, voltando ao assunto.
Eu estive com o monitor à minha frente durante horas, num silêncio mortal. E fui apanhado de surpresa quando o meu toque de celular, Believe or Not, de Joy Scarberry, que começou a tocar pelos altos-falantes do meu celular. Eu quase caí da cadeira. Peguei no meu celular e verifiquei o identificador de chamadas. A chamada era de um hospital local que me ligou para dizer que o meu pai tinha se suicidado há uma semana. A minha irmã veio ao funeral. Bom, foi bom vê-la novamente depois de todos esses anos, mesmo que fosse em circunstâncias adversas. Ela não trouxe aquele parvo do marido dela consigo. Ponto positivo. Nos abraçávamos-nos bastante. Conversávamos sobre o falecido por um tempo, ainda que desejássemos que aquilo não tivesse ocorrido. Depois, ela seguiu o seu caminho. A casa do meu pai e todo o seu conteúdo foram me dados. Não era necessário dizer que isso foi uma melhoria e tanto se comparado ao meu apartamento de um quarto. Eu decidi bisbilhotar a minha nova casa no dia seguinte, talvez para limpar um pouco o lugar. Honestamente, eu não tinha ideia do que eu iria encontrar lá dentro. Pelo que sei, ele tinha perdido todo o senso comum após a morte da minha mãe. Eu já estava à espera de ver sujidane por todas as paredes, mobília destruída, coisas do tipo. Eu estava na porta da frente quando agarrei a maçaneta da porta. Uma sensação quase que imediata de medo apoderou-se do meu corpo. Eu gelei. A ideia de estar na mesma sala em que meu pai se enforcou não era das melhores. Eu balancei minha cabeça e engoli os meus sentimentos perturbadores. Respirei fundo e preparei-me para o pior. Fechei os olhos e abri a porta. A porta da frente levava a um corredor que dividia-se em duas direções. Na minha frente havia uma porta que dava acesso para a casa de banho. A porta à direita era a que estava ligada à sala de estar. Esperando o pior, virei para a direita. Para minha surpresa, tudo estava em bom estado. Curioso, inspecionei a área. Haviam alguns sofás em volta de um aparelho de televisão antigo. O meu pai nunca tinha dado muita importância à tecnologia, até que me chamou a atenção. Foi a grande lareira perto da poltrona. E eu não me lembrava disso lá. Se bem que eu só estive na casa umas 3 ou 4 vezes antes, mas eu me lembro. Isso não estava aqui antes. Agora, a lareira não é exatamente o que me chamou a atenção. Era o que estava em cima dela. Era um grande retrato pintado e emoldurado da minha mãe, rodeado de velas. Parecia um pouco torto. Ela tinha um sorriso estranho no rosto, como se estivesse a dizer: eu sei algo que tu não sabes. Mas, mais uma vez, senti aquela sensação estranha no meu corpo. Eu realmente senti que não deveria estar naquela casa. Mas, sendo o idiota que sou, decidi ficar por lá durante mais algum tempo. Aventurei-me na cozinha, enquanto bisbilhotava tudo. Os armários estavam cheios de conjuntos de pratos que pareciam novos. E a geladeira estava cheia de nada. Bem, nada a não ser cerveja e água, coisas do meu bom e velho pai.
Um pensamento passou pela minha cabeça. Eu deveria ter verificado o quarto principal, o quarto onde meu pai tinha se enforcado. Eu empurrei para dentro todos os sentimentos incertos que tinha e dirigi-me em direção da parte de trás da casa. A porta do quarto do meu pai estava ligeiramente aberta. As voltas do meu estômago foram aumentando e eu lentamente empurrei a porta entreaberta. As dobradiças fizeram ecoar um rangido alto. Eu não fazia ideia do porquê estar tão tranquilo naquele momento. Tentei convencer-me que era a única pessoa na casa, o que foi difícil. As borboletas no meu estômago recusavam-se a ir embora. O quarto do casal era normal. Tudo parecia limpo. Eu dei alguns passos enquanto visualizava a área. Havia uma mesa de cabeceira do lado direito da cama. Descansando em cima dela, seus óculos, aparentemente intocados. Ele nunca gostou de usá-los, dizendo que o fazia parecer um idiota. Ao lado esquerdo do quarto havia uma porta. Alguma coisa, eu não sei o que, parecia estar a chamar-me para essa porta. Eu queria abrir. Não, eu tinha que abri-la. Caminhando até a porta, mantive-me com a ideia de ficar quieto. Mas, em vez disso, não me perguntem o porquê disso. Eu sentia-me como se estivesse a perturbar algo, caso eu fizesse barulho. Mordi o lábio inferior enquanto colocava a mão na maçaneta. Eu estava a tremer por ansiedade. Fechei os olhos, fiz uma contagem regressiva de 3, 2, 1 e rapidamente abri o armário. Casacos, montes de casacos, algumas calças e sapatos também. Era um guarda-roupa enorme, mas comum. Eu suspirei aliviado, mas secretamente, levemente desapontado. Removi algumas caixas de sapato. Era uma alça de bronze, aparafusada no chão. Eu também tinha notado num vinco no chão encarpetado. Era uma pequena escotilha que levava para uma cave. O meu coração disparou. O que poderia estar lá? O meu desejo por aventuras tinha começado a tomar o melhor de mim. Sem pensar, peguei na alça de bronze e abri a escotilha, ou assalpão. Olhei para dentro. Estava escuro. Todos os meus instintos iam contra o que eu estava prestes a fazer, mas eu os ignorei completamente. Saltei para baixo. Felizmente não era tão alto. Eu seria capaz de sair se fosse necessário. A cave era escura e extremamente empoeirada. Pus a mão no meu bolso, tirei um isqueiro. Precisei de algumas tentativas, mas finalmente consegui obter uma chama constante para iluminar a pequena parte da sala. Foi quando eu vi a última coisa que eu esperaria ver na cave da casa do meu pai. Um computador ali. Ali, à beira do quarto, havia uma pequena mesa com um teclado, um mouse e um monitor. Uma dessas cadeiras brancas de plástico tinha sido empurrada na direção da mesa. Curioso, fui até o local. O computador parecia novo, como se nunca tivesse sido usado. Isso não poderia ser do meu pai,
Por que ele teria um bom equipamento como esse numa cave, num açapão, num porão? Puxei a cadeira da mesa e sentei-me em frente ao monitor. Cruzei os meus dedos. Inclinei-me e liguei o computador. Eureka! Funcionou! O logotipo de inicialização do Windows 7 apareceu na tela. Mais uma vez, pareceu-me estranho que meu pai fosse dono de um computador bom e bem caro. O computador pediu-me para selecionar um utilizador. Havia apenas um disponível. Decepção. Um calafrio percorreu minha espinha. Decepção? Por quê? Por que ele iria nomear meu perfil assim? Eu cliquei nele. Ele me pediu a senha. Eu sorri e digitei Cheyenne, o nome da minha mãe. Foi um palpite, mas acertei em cheio. Eu virei minha cabeça para os lados. Alguma coisa estava errada. O fundo do ambiente de trabalho era preto, opaco. Não estava lá a barra de iniciar e havia apenas um ícone que estava no meio da tela. Um único arquivo que era executável. Choque Ash. As minhas mãos tremiam. Eu não tinha ideia do que estava a fazer ali. Por que eu tinha ido até lá? Em primeiro lugar, bem, eu queria voltar para o conforto do meu apartamento, mas a curiosidade não me deixou pensar. Eu não conseguia me controlar. Era como se fosse contra a minha vontade. Levei o cursor sobre o ícone e cliquei 2 vezes. A tela piscou. Eu vi logo que havia algo de errado com o cabo do computador. Coloquei a mão por trás da máquina e senti os fios. Impossível. Nenhum fio estava solto. O computador fez um barulho agudo, como se estivesse a trabalhar muito duro por conta própria. Tons de azul, vermelho e verde apareceram e apagaram a tela. O barulho do computador começou a tornar-se cada vez mais alto, saindo com as colunas de som, aumentando a intensidade a cada segundo. De repente, tudo ficou em silêncio de novo. Eu olhei para a tela. Tinha um ponto vermelho debaixo das palavras, mesmo no meio, que dizia decepção. O meu coração estava a bater como um louco no meu peito. Tudo tinha chegado a uma situação desconfortável. Eu relaxei pelo que parecia ser segundos. Eu até ouvi o som de uma respiração pesada e passos aproximar-se por trás de mim, que chegavam a cada vez mais perto. Eu recusei-me a olhar para qualquer coisa que não fosse o monitor do computador. E os passos, enfim, pararam. Quem ou o que estava atrás de mim? Ele inclinou-se. Sua boca estava bem próxima ao meu ouvido. E eu ouvi um sussurro de uma voz familiar. Enforcar com muita força. Uma corda foi enrolada no meu pescoço. Eu gritei o mais alto que pude. A corda estava apertada no meu pescoço. Eu estava a ser puxado para trás da cadeira.
Eu não conseguia respirar. O meu pescoço estava dolorido. A minha visão começou lentamente a desaparecer devido à falta de oxigênio. Tudo estava a ficar preto. Eu ia morrer. Eu engasguei-me, arranhei o meu pescoço. Não lembro como eu fiz isso, mas consegui escapar de alguma maneira. Quando dei por mim, já não estava mais na cave. Não havia nada lá. Eu estava de quatro. Tentei recuperar o fôlego. A minha visão voltou. Cambaleei um pouco ao redor, enquanto tentava recuperar-me do que tinha acontecido a mim há pouco. Eu estava na sala outra vez, no mesmo lugar, em frente à lareira, e ao olhar para mim, estava ali o retrato da minha mãe, com aquele mesmo sorriso de antes. Atualmente, enquanto estou aqui sentado escrevendo isto no meu sujo e velho apartamento de um só quarto, eu posso dizer honestamente, não há lugar como o lar. Eu não tenho ideia do que diabos me aconteceu na casa do meu pai e honestamente eu já não quero nem saber. Tudo o que tenho certeza é que eu nunca mais vou voltar por os pés naquela casa. E aí, aterrorizados, o que vocês fariam no lugar desse rapaz? Será que ele alucinou ou realmente tinha algo de muito sinistro naquela casa? Deixem seus comentários. E agora, como não podia ser diferente, vamos terminar com um relato de lobisomem, que se chama O Lobisomem de São Francisco Xavier. Há anos atrás havia no distrito de São José um homem que virava lobisomem. Todas as noites ele ia ao galinheiro e se transformava. Ele tirava as roupas e se metamorfoseava em cima das fezes da galinha. Em seguida, saía para assombrar pessoas e matar as criações e destruir as roças. Certa noite, após uma transformação, ele encontrou um homem corajoso que não fugiu do mal-estar de ficar em sua presença. Ele vinha montado em um cavalo branco. O homem de branco jogou um laço e amarrou o lobisomem em uma árvore e foi embora, o deixando ali, totalmente preso. No outro dia, os transeuntes que passavam por ali viram quem era o lobisomem, pois ele estava amarrado na árvore e completamente nu. Esse também é um relato da página do Guardião. E aí, aterrorizados, o que acharam? Seria um lobisomem mesmo? Ou alguém que brigou à noite e ficou amarrado naquela árvore? Deixem suas opiniões nos comentários. E aqui termina a coletânea de relatos de hoje. O que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. Só lembrando de sempre manter o respeito nos comentários, do mesmo modo que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, tá bom? Não esqueçam também de meter o dedo aí no like, dar aquela dedada assim como forma de incentivo e também mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do trabalho. Tá bom? E também peço para vocês que ativem as notificações na opção
todas, pois tem muita gente que não está sendo notificada dos vídeos, tá bom, meus amores? Peço também que compartilha, espalha o vídeo aí no grupo dos amigos, da família, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, aonde você puder para ajudar a nossa família a crescer. Eu conto com vocês, tá bom? Porque já somos quase 5.000. Vamos chegar lá? Conto com vocês, meus aterrorizados, para isso. Agora também quero dizer que quanto mais gente aqui chegar, mais relatos, contos e história de terror eu terei para contar. Falando em contos, relatos e história, peço para você que passou por uma experiência com o sobrenatural aterrorizante ou não, pode ser até milagres, por que não? Milagre também faz parte do sobrenatural. E um bom carreirão de um fantasma ou lobisomem também. Se você não passou, mas sabe de histórias que alguém passou, histórias contadas por sua avó, por seu amigo, que aconteceu na sua cidade ou na cidade do seu tio, enfim, manda também, vai ser uma honra compartilhar com todos aqui do canal. Ou se você escreve aquele conto que faz até o mais valente dos cabras se mijar todinho, manda também, será uma honra para mim estar aqui compartilhando seu conto, seu relato, sua história com todos os aterrorizados e também com quem mais por aqui passar. Manda para o e-mail do canal. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinha minúscula, mas estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também vai estar o meu Instagram. Me segue lá, manda um direct que assim que possível eu te respondo, tá bom? Vai ser uma honra. Também tá lá o link de um grupo de WhatsApp criado por uma inscrita muito querida. Ela resolveu criar esse grupo para vocês confraternizarem. De vez em quando dou uma passada lá, falo com vocês, mando o link dos vídeos, entre outras coisas. Eu amo aquele bando de doido. São gente demais. Você vai ser muito bem-vindo lá, tá bom? Também estará aí o link do canal Fronteiras, um canal onde eu trato de relatar casos policiais que chocaram uma região, um estado, um país ou até internacionalmente. Casos que foram selecionados ou não. Canal Fronteiras, uma parceria de Angel Black e César do Aliena Mundi. Também tem o link do canal Conto Sinistro do Guardião Sinistro. E também o link do canal espiritual Viajando no Tempo, no astral e no plano físico e no plano astral. E aqui termina mais uma coletânea, só os melhores do canal. Muito obrigada por vocês assistirem. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!